boa noite, você que está aqui, que está chegando para assistir mais uma live, mais um tempo gostoso aqui do Seminário Foco. Vai chegando, vem aqui com a gente vai conversar um pouco hoje com uma pessoa super especial. Então, manda aí essa live para todo mundo que você conhece, vamos bater um papo gostoso aqui. A gente vai ter o privilégio nessa noite de conversar um pouco com a Larissa Ferraro, mas antes de convidar a Larissa, eu quero que você convide seus amigos, suas amigas para assistirem essa live super legal, num assunto super importante, e vai ser um tempo muito especial para todos nós aqui essa noite. E é o seguinte, eu estou aqui para convidar você para conhecer o curso de Teologia Prática para Mulheres do Seminário Foco. E a gente já tem apresentado esse curso algumas vezes aqui, um curso cheio de coisas maravilhosas para você, mulher, que quer saber mais sobre teologia, saber sobre Bíblia. É um curso fantástico, maravilhoso. O Seminário o Seminário Foco, desculpa, ele tem o alvo de alcançar homens e mulheres para a glória de Deus, instruindo, abastecendo e equipando esses homens e essas mulheres para atuarem no reino de Deus. Então, você que está aí, tem o desejo de se preparar, está aqui um seminário cheio de coisa boa para você, tá bom? Nesse curso de Teologia Prática para Mulheres, nós temos aí mais de 120 horas de aula, e é um tempo muito bom, com conteúdo maravilhoso, com professores assim que enriquecem a nossa vida. Eu vou pegar até aqui a minha cola para dizer para vocês alguns desses professores que nós temos. Nós temos o Emílio Garófalo, nós temos o Felipe Niel, o Guilherme, nós temos o Denis Araújo, nós temos o Gustavo, muita gente boa, muita gente que está aqui ensinando, ministrando, e é um tempo muito bom, muito precioso, precioso mesmo. Mas, como o curso de Teologia Prática para Mulheres tem como base trazer muitas novidades para a gente, nós já ouvimos um pouco, desde o início, quando nós começamos com essas lives, nós ouvimos falar sobre singularidade, ouvimos falar sobre ambientes, conversamos sobre alimentação, e hoje nós temos o privilégio de conversar um pouco com a Larissa Ferraro. E a Larissa Ferraro, eu vou dispensar muitas apresentações, porque a Larissa ela é conselheira bíblica, ela é palestrante, ela é autora de livros e é uma pessoa maravilhosa, vai enriquecer a nossa noite de hoje, essa live aqui, essa aula. E eu queria convidar a Larissa para aparecer aí na tela. Larissa, vem cá para você se apresentar. Larissa, é um prazer estar com você essa noite. Uma delícia. Oi, Kátia, que alegria, é um prazer para mim estar com você também, com todos que estão aí nos assistindo, que vão assistir também mais para frente. É sempre uma alegria contribuir com o que Deus está fazendo nesse mundo e principalmente contribuir com o Seminário Foco, que é assim algo que é um seminário que está no meu coração, não só porque eu dou as aulas, mas acompanho também, faço a mentoria das alunas e eu acho que é uma ideia incrível. Sempre, sempre, sempre indico o seminário. Acho que foi uma iniciativa muito legal de vocês e é algo que tem abençoado muito as igrejas aqui no Brasil. Muito legal. Um pouquinho antes dessa live conversar, eu e a Larissa, a gente estava conversando e a gente descobriu que, ó, a gente vai dar... Cadê? Aqui, ó, um brinde, né, Larissa? Olha lá, o nosso brinde. Olha que legal, ó. Nossa, que legal, Larissa. Muito É isso bem, aí. ó. Aí tem Vamos lá, então. Equipando cristãos, preparando líderes. É isso aí. E é isso que a gente quer fazer essa noite, né? A gente quer equipar homens e mulheres nessa aula de teologia prática para mulheres, para lidar com todas as questões do reino de Deus. E a gente, essa noite, vai falar um pouco, Larissa, sobre emoções, né? As emoções, elas são sempre algo que mexem muito conosco e muitas vezes elas acabam tirando a gente deixando a gente meio descompensado, vamos dizer assim, né? E aí eu queria começar essa noite aqui, Larissa, fazendo uma pergunta para você. Larissa, Deus tem emoções? Sim, Deus tem emoções. Deus tem muitas emoções.
E eu separei aqui alguns, bem poucos trechos, porque a Bíblia fala muito das emoções de Deus, não só na figura, né, na pessoa de Deus Pai, mas fala das emoções de Deus Pai, fala das emoções do Filho, Jesus Cristo, e fala das emoções também do Espírito Santo. Na nossa conversa, a gente vai citar algumas outras referências, mas eu coloquei aqui, por exemplo, Deus sente prazer. Isaías 41, verso 1 fala assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Então, Deus sente prazer. Salmos 7:11 vai falar que Deus sente indignação. Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus está indignado com o pecado, né? Então, eu não vou aprofundar agora, não, vou deixar aprofundar já já. Legal. Deus sente também compaixão, né? Aí quando a gente fala de Jesus se compadeceu quando ele vai naquela situação em que Lázaro morreu. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro em pouco tempo, mas a Bíblia fala que o espírito dele se agitou. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa definição de emoções. A gente vai ver que é exatamente isso, essa agitação. E ele se comove e ele chora. Então, ele sentiu compaixão daquelas pessoas. Deus Pai também sente compaixão. Ainda Isaías diz assim, que o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você, né? Falando do povo de Israel. Deus se entristece também. A gente tem, falando da tristeza de Deus, a gente tem tanto falando de Deus Pai, quanto de Deus Filho, quanto do Espírito Santo se entristecerem, né? No Salmo 78 vai dizer: quantas vezes se rebelaram, falando do povo de Israel, contra ele no deserto e nos lugares áridos, lhe causaram tristeza. Então aqui nós temos algumas das emoções que a Bíblia relata que Deus tem. Puxa, muito interessante pensar que o nosso Deus tem emoções, né? Quando a gente olha lá para Gênesis, a gente vê que a gente foi criado por um Deus que colocou tudo dele em nós. Então, isso explica muito também o fato de nós termos emoções, né? Então, vamos lá. Vamos começar com outras perguntas aqui. Larissa. Certo. Deixa eu pegar minha cola. Essa é a realidade. Vamos pegar minha cola aqui, Larissa. Olha só. Você acredita que as emoções influenciam a nossa vida espiritual e também elas influenciam o nosso relacionamento com Deus? Como que isso acontece? Certamente. Eu acho importante a gente entender uma coisa sobre as emoções. As emoções, elas não são algo com fim nelas mesmas. Tá? Como assim? Eu gosto muito dessa comparação. Quando a gente faz a comparação do painel do carro. Se você é uma pessoa que já dirige um carro, você já se deparou com um painel de carro. Se você é mulher, você não sabe nada do que está escrito, o que tem ali, né? Pelo menos a maioria, algumas sabem. Eu vou até contar uma coisa engraçada para vocês. Logo que eu tirei carteira de motorista, tinha uma luz que me incomodava no painel. Uma luz, e aquela luz incomoda, toda hora ali piscando aquela luz. Eu cheguei pro meu pai e falei, com 18 anos, pai, tem uma luz que está me atrapalhando lá no painel do meu carro. E aí, quando ele foi ver, simplesmente era o freio de mão que estava puxado. Mas olha como é interessante a gente entender essa comparação, e até com essa história meio ridícula de quando eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista. A luz no painel, ela não tem um fim em si mesmo, né? Ela não é simplesmente uma luz que incomoda. Eu não poderia, eu estou incomodada com essa luz, então eu vou pegar aqui um martelo e eu vou bater até quebrar essa luz, porque essa luz me atrapalha. É isso que eu vejo, que nós estamos, às vezes, lidando com as emoções assim. Essa emoção é ruim, eu preciso acabar com ela. Mas a luz, ela aponta para alguma coisa que está acontecendo dentro do carro. Não dentro do carro, mas dentro do motor do carro, né? Algo que faz o carro andar ou não andar. Então, essa luz, ela é extremamente importante. Ela está te avisando que alguma coisa está acontecendo. Então, as nossas emoções, elas apontam, elas mostram o que está acontecendo dentro da gente.
Elas apontam para as coisas que nós valorizamos, para as coisas que nós desejamos, para as coisas que nós acreditamos, para as coisas que nós pensamos. Então, elas têm esse objetivo de chamar a nossa atenção para dentro de nós. E aí, olhando para dentro de nós, nós vamos encontrar as respostas que nós precisamos, né? E como que como que a gente deve lidar de acordo com o que estiver acontecendo dentro de nós. Então, a relação com a nossa vida espiritual. Deus quer que nós cresçamos à imagem de Cristo. E isso também se aplica às nossas emoções. Nós devemos pegar essas luzinhas que estão piscando e investigar o que está acontecendo dentro desse motor, dentro dessa máquina. E a partir daí, fazer esse comparativo. O que está acontecendo? As coisas que eu estou valorizando, desejando, pensando, elas estão de acordo com como Cristo como Cristo lida com as suas emoções, como Cristo manifesta as suas emoções. A gente já viu que Deus tem as emoções, então esse é o nosso referencial. As emoções que Deus tem. A gente vai estar sempre avaliando à luz das emoções que Deus tem. Então, nós precisamos entender da maneira correta, entender o que elas são, para que elas servem, e aí avaliar com o referencial correto. E aí isso vai nos ajudar ou nos atrapalhar. Né? A gente vai desenvolver um pouco mais essas ideias. Sim. Larissa, quais são algumas das maiores dificuldades emocionais que você, ao longo do seu ministério, do aconselhamento bíblico, quais são as maiores dificuldades emocionais que você vê nas pessoas? E como que elas podem ser abordadas à luz das Escrituras? Certo. Eu acho que eu vou responder essa pergunta de uma maneira um pouco diferente do que talvez as pessoas imaginem que eu responda. Mas eu vejo 3 grandes desafios quando nós falamos em emoções e a maneira que muitas vezes a gente está lidando com elas. A primeira delas, o primeiro desafio que eu vejo é as emoções definindo a nossa identidade. Como a gente começou falando, as emoções, elas não são um fim nelas mesmas. Elas apontam para outra coisa. Nós estamos considerando elas como um fim em si mesmas e nós estamos definindo a nossa identidade a partir de alguma emoção. Repara, Kátia, vê se você já percebeu isso. As pessoas, elas geralmente, elas falam coisas assim, o que você ouve com mais frequência? Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa satisfeita, ou eu sou ansiosa, eu sou medrosa. O que é mais comum a gente ouvir? Eu sou ansiosa, eu sou medrosa. E às vezes, se você vai até questionar isso, é capaz, se você falar assim, mas você não poderia dizer que você é feliz? Talvez a pessoa até explicasse algo do tipo, mas ninguém fica feliz toda hora. Exatamente, ninguém fica feliz toda hora e também, né, ninguém fica ansioso toda hora. Ninguém tem medo toda hora. Isso não é uma realidade. Ninguém fica ansioso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós temos pegado essas emoções e a gente tem definido a nossa identidade a partir delas. Eu sou ansioso, eu sou medroso. Né? E quando eu olho da maneira correta para essas emoções, ninguém fica ansioso toda hora. Isso já começa a me despertar alguma coisa. Se eu não fico ansiosa 24 horas por dia, eu vou começar a perceber que existem lugares que me deixam ansiosa, pessoas que me deixam ansiosas, situações que me deixam ansiosa. E isso já vai começar a me direcionar como que eu devo lidar com isso. Né? Então, quando eu tomo aquilo ali como a minha identidade, isso é um grande problema. Porque é como se eu tivesse presa aquilo ali, aquilo me define e não tem jeito daquilo ser diferente. Então, esse é o primeiro grande problema que eu vejo em relação às emoções hoje em dia. O segundo é o conceito de emoções boas e emoções ruins e o que a gente faz com elas. Olha só, as teorias humanistas, elas ensinam que tristeza, por exemplo, é uma emoção ruim. Medo é uma emoção ruim.
Então, eu deveria fazer tudo para acabar com essas emoções. Ou seja, é a história de quebrar a luz que está me incomodando. A luz do carro está incomodando, eu vou quebrar a luz, porque é uma emoção ruim. Por outro lado, emoções boas seriam algo como sentir prazer. Prazer é uma emoção boa. Então, eu devo fazer de tudo para sentir prazer toda hora. E é dessa maneira que as pessoas, muitas das pessoas ao nosso redor, as pessoas no mundo, elas estão vivendo. E nós temos visto isso. Pessoas que vivem só para ter prazer, ponto final, em tudo, em qualquer situação. Só que a vida real, ela não é só ter prazer. Nós temos prazer, mas é uma loucura você viver só para ter prazer. Você não vai ter responsabilidade, você não vai conseguir se manter em um emprego, você não vai conseguir ter amizades, se você faz tudo para preservar essa emoção, porque essa é uma emoção boa, essa é uma emoção ruim. Então, essa não é exatamente a maneira que Deus percebe as emoções. A Bíblia vai nos orientar em algumas situações que nós não devemos seguir o nosso prazer. Nós não devemos seguir o que os nossos desejos, muitos dos nossos desejos querem. Existem desejos que são errados. Então, diante de Deus, isso não seria uma emoção boa, seria uma emoção ruim e até pecaminosa. Eu acho que o ponto que mais pega aqui dentro desse item é a questão da tristeza. Porque a gente tem trabalhado muito para acabar com a tristeza. Só que a tristeza, ela é uma ferramenta poderosa na mão do Senhor para nossa santificação. Tristeza é uma. O medo tem um tipo de medo que a Bíblia nos manda ter, temor do Senhor. Então a gente não pode querer acabar com todo o medo. Ele não é ruim em si, né? Então, mais uma vez, qual é o referencial? As emoções de Deus. A questão da ira, a gente viu que Deus sente indignação, ele sente ira todos os dias. Existe uma ira que é uma ira santa, e nós podemos experimentar essa ira também. A tristeza, né? Como a gente estava falando da tristeza. Deus fica triste. E a gente pode, em muitos momentos, e deve, por exemplo, se eu vejo uma criança sendo maltratada, é errado eu ficar triste? Não, pelo contrário. Eu devo ficar triste, porque Deus se entristece com isso também. Né? E isso, Kátia, eu tenho visto algumas situações bem tristes acontecendo. Esses dois exemplos que eu vou dar, eles não são no meio do povo de Deus, mas para você ver como essa confusão tem causado quebra de relacionamento e piorado as situações nas pessoas que não são salvas. Mas eu já conheci uma pessoa que ela tinha muita amizade com uma prima dela, muita amizade, elas sempre foram amigas ao longo da vida toda, e aí essa prima estava com câncer, hospitalizada, muito doente, e aí a outra, que era amiga, decidiu que não ia visitar ela no hospital porque era muito triste ver a prima doente. Então, assim, eu me protejo porque a tristeza é um sentimento ruim. E será que isso agrada a Deus? Não agrada a Deus. E se você olhar as teorias humanistas, elas vão para esse lado. Não faça nada que te deixe triste, né? Uma outra situação também, um grupo de amigas tinha feito um grupo no WhatsApp para falar sobre... Estava tanto o pai quanto a mãe de uma delas hospitalizada, foi na época da pandemia, os dois hospitalizados com Covid, e aí essas amigas, elas fizeram um grupinho para poder irem atualizando as notícias, né, desse casal, então que no final das contas até um morreu no dia, outro morreu em outro. Mas uma dessas amigas foi lá no grupo e falou, olha, gente, eu vou sair desse grupo porque esse grupo está muito baixo astral. Era um grupo de atualização de duas pessoas hospitalizadas que estavam se juntando para ajudar de alguma forma a família e tal. Né? Então, você vê, isso para o mundo é super normal. Isso não me faz bem. Essa tristeza não me faz bem. Então, o conceito de emoção bom e ruim, muito diferente do que
Deus considera, né? Okay. E o terceiro grande problema, só nessa resposta eu estou levando já nossa live, né? Mas é porque eu acho que não tem problema. Importantes. A vantagem é que você já está respondendo um monte de perguntas aqui. De outras, né? Pois vamos lá. Aí. O terceiro é uma consciência que não foi treinada pela palavra de Deus, mas foi treinada pelas teorias que estão aí ao nosso redor, a nossa cultura, né, as ideias do mundo. As nossas emoções, elas têm uma relação muito próxima com a nossa consciência. Deus nos fez de uma forma que nós deveríamos conhecer a palavra dele, ou seja, treinar nossa consciência a partir do que ele diz que é certo e errado. Uhum. E aí, quando a gente desobedece, a nossa consciência vai alertar. Olha, eu vou ter alguma coisa, eu vou ter uma emoção incômoda que vai apontar para algo que está acontecendo dentro de mim. Davi fala isso no Salmo 32. Olha o que ele vai falar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem Deus não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi está relatando aqui que enquanto ele encobria os pecados, ele não confessava ao Senhor, ele estava sofrendo fisicamente, ele estava tendo emoções que incomodavam ele. O que era isso? Era a consciência dele, treinada pela palavra de Deus, que estava acusando, olha, você precisa ajustar o seu relacionamento com Deus, você está em desobediência, você não confessou, você não se arrependeu, você precisa lidar com isso. E quando ele confessa, ele experimenta esse alívio, essa alegria, que ele vai falar, bem-aventurado, é feliz aquele que é perdoado pelo Senhor, ele experimenta esse alívio. Agora, se a minha consciência estiver treinada pelas ideias do mundo, esse sinal de alerta não vai funcionar. E aí tem um exemplo que, infelizmente, tem sido muito típico dentro das igrejas. É a seguinte situação. O casal começa a enfrentar problemas, que é algo que todo casal enfrenta, maiores ou menores, mas todos nós vamos enfrentar problemas. Dois pecadores que se juntam. Então, isso não tem como ser algo que vai passar assim sem nenhum incômodo. Vai ter problemas. Mas aí eles começam a acreditar que eles não são compatíveis. Não sei se você escuta muito isso, mas eu escuto demais isso. Ah, nós não somos compatíveis. Sim. Óbvio, nenhum pecador é compatível com outro pecador. Ninguém é compatível. Porque nós somos seres quebrados, nós precisamos de vários ajustes. Mas aí a pessoa acredita que por não ser compatível, ela pode e deve se divorciar. E aí ela sente o que ela fala? Paz no coração com essa decisão de se divorciar. Essa paz, ela é uma emoção boa? Para o mundo é. Ah, você está em paz? Ótimo, é o que importa. Diante de Deus, essa emoção é uma catástrofe, porque ela é fruto de uma consciência treinada pelo mundo. Ou seja, você queimou, matou a sua consciência e está treinada pelo mundo. Então, você toma decisões baseadas no que o mundo te disse e você acha que está tudo bem. Só que a verdade é que não está tudo bem. Então, as suas emoções, a gente pode dizer que esse é um exemplo de emoções desequilibradas. Percebe como é totalmente diferente do que o mundo acha que é emoção desequilibrada? Sim, sim. Né? Sim. E aí, pensando aqui na teoria humanista, né, que você citou, a teoria humanista ela tem uma visão completamente distorcida de como lidar com esses sentimentos, né, de como lutar contra alguns desses sentimentos. Eu vou pular um pouco das minhas perguntas aqui para que você possa responder isso para a gente. Como lidar com essa teoria, com esse engano que a gente está vivendo, sendo bombardeado de todos os lados, Larissa? Como lidar com esses enganos nos nossos dias presentes?
O meu pastor, o meu antigo pastor, foi meu pastor durante 10 anos, pastor Genuan Lira. Ele sempre dava o seguinte exemplo: as pessoas que trabalham no mercado, né, com dinheiro, que trabalhavam com dinheiro à nota mesmo, a cédula, eles se deparavam com muitas cédulas falsas. É muito comum, né, assim, os bandidos quererem produzir dinheiro falso. E não tem como você conhecer todas as variações do dinheiro falso. Tem inúmeras variações. Você não tem como ser especialista em todas as variações falsas. Então, você precisa ser especialista na cédula verdadeira, que é para quando você pegar uma falsa, você de cara, quando você pegar nela, você já sente, isso aqui não é verdade. Então, como que nós devemos nos defender? Nós, o povo que Deus chamou, escolheu, juntou para ele. Nós precisamos conhecer a verdade. Porque a variação da mentira, existem inúmeras variações de mentira. Existem mais de 300 teorias focadas no homem, ou seja, humanistas. Eu não tenho como conhecer todas. O que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer muito bem a palavra de Deus. Porque quando eu pego qualquer outra coisa, eu vou olhar e falar, não, mas não é isso que a Bíblia diz. Eu tinha um grupo de estudos aqui em casa, a gente caminhou durante quase 8 anos juntas, estudando a Bíblia. E aí teve uma vez que alguém colocou um texto no grupo da igreja, um desses textos aí, desses poetas que nós temos, né? Aqueles textos bonitos que falam da vida, né? Aquelas palavras lindas. E alguém colocou no grupo da igreja, achando o máximo o texto. E aí a gente pegou esse texto para estudar no nosso grupo. E aí a gente foi ali olhando frase por frase e avaliando os enganos que tinham ali. E foi muito interessante, porque eram coisas que, para o coração humano, é lindo. Aquela velha história do importante é ser feliz, siga o seu coração, né? O coração pecador adora isso. Nossa, isso faz um bem para o meu pecado, o coração, o pecado que habita em mim. Vai massageando a gente. Não é? Exatamente. Só que aí você vai para a Bíblia e você coloca assim, pera, não. O que Deus está dizendo aqui é muito diferente, né? Deus está dizendo que o coração é enganoso, que eu sou um tolo se eu seguir meu coração. Então, não tem nada a ver com isso. Pode ser bonito, mas não é o que eu devo fazer. Então, eu tenho que ser especialista na palavra de Deus. Eu preciso conhecer muito bem a palavra de Deus. E o diabo, ele nos oferece hoje um cardápio muito variado de distrações, né? Tem distração para qualquer tipo de vida. Se você é uma pessoa que gosta de atividade física, tem distração para você. Se você gosta de leitura, tem distração para você. Se você é uma pessoa que gosta de aventura, tem distração para você. Se você gosta de filme, tem distração. Ou seja, o diabo oferece assim, um cardápio vasto que você pode escolher várias outras coisas em vez de estudar e se aprofundar na Bíblia. Exatamente. E isso, para você que está assistindo a gente aqui, ó, eu estou vendo, coloca aí no chat se você tem alguma pergunta para a Larissa no finalzinho da nossa live aqui, a Larissa vai poder responder. Manda esse link aqui para os amigos, para os parentes, para o pessoal da igreja, porque é algo que é muito importante a gente conhecer as escrituras, né, Larissa? E o Seminário Foco, ele tem feito isso, ele tem abastecido uma plataforma fantástica onde a gente pode conhecer mais das escrituras para lidar com esse tipo de situação, né? A gente está falando aqui de mais de 300 teorias humanistas que vão tratar de absurdos e mais absurdos, e a gente só vai conseguir lidar com esses enganos de Satanás estando abastecidas pelas escrituras. Essa é a realidade, né? Então a gente tem que aprender da Bíblia para saber também como nos defender das mentiras do diabo, né? Que está aí nos cercando. E, Larissa, você pode compartilhar alguma experiência pessoal em que a sua fé te ajudou a lidar
com algumas das situações que foram emocionalmente desafiadoras para você? Uhum. Eu fiquei pensando nessa pergunta, né? E a minha fé já me ajudou em inúmeras situações, inúmeras. Mas eu, assim, olhei para o meu coração e pensei qual foi a situação mais difícil emocionalmente que eu já passei na minha vida toda. E certamente foi a infertilidade. Todo o processo de querer um filho, né? Porque as pessoas, às vezes, quando me vêm falando da infertilidade, elas acham que eu nunca quis. Então, por isso que hoje é tranquilo para mim, mas não é isso. Eu quis, eu queria ter filhos, eu tentei, né, naturalmente, naquele prazo que os médicos dão, aí a gente começa as investigações, quem já passou por isso sabe, as investigações, os exames vão se tornando mais complexos, aí passa por cirurgia para resolver um problema, resolver outro, faz tratamento, então toda essa caminhada que ela levou na minha vida, deixa eu pensar aqui, em torno de uns 10, 11 anos até agora, que deu a resposta final mesmo, agora, né? Eu fiz faz 20 e poucos dias que eu retirei meu útero, então eu entendo que foi a resposta absolutamente final, porque sem útero não tem como eu gerar um filho mais, ponto final. Então, e até esse momento, um pouco antes da cirurgia, eu tive luta em relação a isso. Mas o pior momento de luta foi quando passou essa parte dos exames, das investigações, e aí eu entrei no tratamento, que aí você dá aquele fôlego, agora vai, vou fazer um tratamento, então vai funcionar e eu vou engravidar. E aí não fiz tratamento e não engravidei. Então, isso me trouxe muita tristeza. Eram vários os pensamentos, como no nosso caso o problema de infertilidade é da minha parte, eu pensava, se o meu marido, meu marido pode ter filho com outra mulher, ele não pode porque é comigo. Então isso me causava muito sofrimento, muita tristeza. Tinha o medo do futuro, quem vai cuidar de mim? O que vai acontecer comigo no futuro? E várias outras coisas que estão envolvidas na infertilidade, por isso que eu digo que é uma luta de 11 anos, mais ou menos, até agora, porque é uma luta que ela, como eu falei, ela teve esse período mais agudo nessa época, mas é uma luta de praticamente uma vida, porque passa um tempo, tudo ok, aí de repente começa a nascer várias, ou mais uma fase de nascerem crianças na minha igreja. Aí você começa a olhar, aí você começa a pensar, né? Eu não tive. E aí, a própria convivência com as pessoas da igreja, as pessoas, elas acabam tendo amizades com pessoas que são parecidas com ela, próximas, né? Tem uma realidade próxima de família. Então, eu tinha muitas amigas da minha idade que estavam tentando engravidar. E aí, de repente, todas elas engravidam, menos eu. E aí tá, ainda estão grávidas, eu ainda faço parte daquele grupo. Mas aí começam os assuntos a ficarem muito diferentes. Elas começam a falar da gravidez, do parto. Aí nascem as crianças, aí começa a história das festinhas, aniversário de. Aí começa que, assim, você não é mais convidada para as festinhas, porque você não tem filho. E aí a gente entende isso, né? Ninguém tem dinheiro, assim, né, para jogar para cima. Então, festinha de criança, vamos convidar quem tem criança. E aí acaba que a vida das outras pessoas, a sensação é mais ou menos assim, as outras pessoas vão para frente e você fica ali, só você. E aí você vai mudando de amigos, porque as suas amigas já não têm mais aquela... Então, são várias lutas que o nosso coração precisa, né, lidar, né? E aí, qual foi a palavra que o Senhor me deu naquele momento de crise mais forte e que é a que eu levo até hoje? Foi a situação do espinho na carne de Paulo, que está relatada em 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo ele tem uma experiência com o Senhor, uma experiência sobrenatural, superior à maioria dos mortais. E aí ele vai dizer assim, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, Deus, né? A minha graça é o bastante para você,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aqui a gente já vê um pouquinho também do que a gente estava falando, né? Paulo sentia prazer na privação, na angústia, nos insultos, na fraqueza. Por que isso? Porque quando ele era fraco, quando ele não tinha mais nada que a força do braço dele pudesse resolver, ele só tinha um lugar para ir. Ele só tinha um lugar para olhar. Ele só podia olhar para Cristo. Ele só podia depender da força de Cristo, se ele não tinha força nele. E é isso que foi isso que o Senhor me ensinou, que a graça dele é suficiente em qualquer privação que eu passe, assim como foi durante a luta da infertilidade, será no futuro, que vai ser ele que vai me sustentar, vai ser essa mesma graça, a graça que salva e a graça que nos educa a viver hoje da maneira que nós devemos e podemos viver com essas privações, né? Então é sempre lembrando disso, que a graça dele é suficiente, que quando eu me sinto triste, quando eu me sinto menos do que as outras pessoas, quando eu sinto que eu tenho menos recursos, que eu tenho menos pessoas ao meu redor, para onde eu olho? Para Cristo. É a força dele que vai me sustentar, né? Então essa tem sido a grande experiência de consolo e de conforto das minhas emoções. Mas não é só isso, é o que eu falei para você. Eu escolhi a que eu acredito que foi a mais forte, mas no meu passado eu já tive depressão, eu já tive o que hoje é chamado de distúrbio de ansiedade, eu já tive síndrome do pânico, eu já fiz terapia, eu já tomei remédio psicotrópico, eu já fiz treinamento de coach, de PNL. Sabe o que isso resolveu meus problemas? Zero. Resolveu nada. Nada. E eu buscava a resposta em vários lugares. O exercício tal, a estratégia tal, para poder andar de avião, que eu morri de medo de andar de avião, e para fazer isso, para falar em público. Nada resolveu. O que resolveu a minha vida? O que me tirou das teorias humanistas? O que me tirou dos psicotrópicos? Cristo. E a palavra dele. Não só o fato de ele ter me salvado, transformado meu coração, mas essa minha busca constante, que virou uma missão de vida, por conhecer mais a Cristo, conhecer mais a palavra dele. E a palavra dele tem transformado o meu coração todas essas outras mazelas que eu citei aí, além da infertilidade. Eu gosto muito de uma versão do versículo que diz: a minha graça te é suficiente. E aí eu penso na graça como um copo cheio de água que transborda e você bebe e se sente satisfeito, fala, puxa, eu estou satisfeito, é suficiente, né? E a gente só pode experimentar dessa graça suficiente se a gente está debaixo da autoridade de Cristo, né, Larissa? Senão, não. Com certeza. E outra coisa que tem aqui nas minhas perguntas e que também me veio à mente foi o seguinte: como que a igreja pode apoiar de maneira prática pessoas que estão vivendo batalhas emocionais? Porque você falou de distúrbio de ansiedade, do medo do avião, de uma questão de infertilidade que atinge um número grande de mulheres na nossa igreja, nas nossas famílias, né? Mães de crianças que hoje são atípicas, né? De que maneira prática você acha que a igreja pode apoiar alguém com essas batalhas? Conhecendo e ensinando a verdade, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia tem resposta, gente. Nossa, não tem nada que rasgue mais o meu coração do que ver alguém dentro da igreja vivendo de uma maneira como se a Bíblia não tivesse a resposta, como se a Bíblia fosse... a Bíblia é suficiente para você ensinar o Evangelho. Gente, só quem fala isso não conhece a Bíblia.
não conhece a palavra de Deus, não conhece. Salmo 19 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Os preceitos do Senhor alegram o coração. Isso é uma grande verdade. Se você foi salvo por Cristo, você tem um relacionamento com Ele, a palavra dele vai transformar o seu coração. Mas tem que se dedicar a aprender, a conhecer mais. Mas é isso que as igrejas precisam. A igreja não precisa chamar o coach fulano de tal para dar palestra motivacional, não precisa fazer o exercício no seu... Não precisa ensinar a palavra. Eu tenho visto tantas coisas ao meu redor, tantas coisas. Conheço famílias que não é nem mais criança, já com jovem que que é autista, e autismo severo, de agredir a mãe, assim, várias coisas, assim, família passando por muita luta, e que tem, assim, sido assistido pela palavra de Deus, de maneira maravilhosa. O Senhor, ele continua fazendo milagres, o Senhor continua fazendo o que ele sempre fez, salvando, restaurando pecadores. Então, é ensinar a palavra, não tem nada que saia disso, não tem nada novo debaixo do sol. Continua sendo isso. A gente lembra daquela música que se cantava na igreja quando era criança, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Pronto. Então, a gente precisa ler a Bíblia. É o básico que funciona, né? Exatamente. Larissa, e a Bíblia fala sobre emoções? Eu perguntei no início para você a respeito de que se Deus tinha emoções. Você falou que sim. Você falou um pouco sobre Davi, né? Também. O que mais que a Bíblia fala sobre emoções? O que são as emoções? A Bíblia fala muito de emoções, muito, de várias formas, né? As emoções, elas são essa agitação que nasce dentro da gente, né? A própria palavra, ela vem do latim, da palavra emovere, né? Não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo latim, mas escreve assim, emovere, que significa colocar em movimento. Então, é essa energia que Deus nos fez dessa maneira para que a gente possa agir, para que a gente possa lidar com isso. É o que eu falei lá no princípio, emoções não são fim em si mesmas, elas apontam para algo que a gente precisa fazer, algo que a gente precisa decidir, algo que a gente precisa parar de fazer. Então, elas são esse movimento, isso que liga o motor dentro da gente para que a gente possa fazer alguma coisa. E a Bíblia fala, de que maneiras que a Bíblia fala? A Bíblia mostra uma série de pessoas que existiram na história da humanidade. E uma série de pessoas diferentes, que agiam de maneiras diferentes. Então, a gente vê as emoções sendo expressas através dessas pessoas, através dessas histórias. Eu acho que, de acordo com o gênero literário, a gente tem a emoção sendo demonstrada de uma forma, né? Nas histórias que nós temos na Bíblia, as narrativas, nós temos essas informações, né? Saul agiu dessa forma, então a gente vê uma emoção ali de Saul. A gente vê ali Paulo e Silas foram presos, apanharam, tal, e aí o que eles fazem quando eles estão presos? Não é reclamar, não é chorar, não é se lamentar, é cantar louvor e orar ao Senhor, né? Então, tudo isso são demonstrações de emoções. Aí nós temos os livros poéticos, nós temos os salmos são um banquete ali das emoções. Os salmos, eu estou lendo um livro muito bacana sobre os salmos, e ele fala que os salmos apresentam todas as emoções que os seres humanos podem experimentar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? E tem realmente tudo. Nós temos o salmista se alegrando, se entristecendo, o salmista com medo, com raiva, com ira, nós temos tudo ali nos salmos. Né? Então, e aí a gente tem a maneira que o salmista vai lidar com aquilo ali, os dilemas que ele fala, e como é que ele encontra consolo. Ele está, de repente, é muito comum nos salmos a gente ver acontecer assim. O salmista está ali na sua tristeza, lamentando, falando dos inimigos, da falta de esperança, tal. Aí, de repente, ele tem um ponto de virada. É algo tipo assim, eu me lembrei das promessas do Senhor. E aí ele começa a experimentar uma emoção diferente. E ele se alegra. É muito legal estudar os salmos com essa visão, de olhar esse ponto de virada, o que o salmista assim, foca e como é que ele muda a emoção dele.
é muito rico de emoções. Muito legal. Larissa, você já viu alguém justificando as suas emoções porque Deus tem emoções? Eu estou irada porque o meu Deus é um Deus que não é só amor, não, ele é ira também. Você já viu isso acontecer? Eu já vi. Agora você falou da ira, né? Que eu estava pensando, eu não estava lembrando de nenhuma situação, mas nessas situações, por exemplo, de ira, é muito comum a pessoa, às vezes, defender que a ira que ela está experimentando é uma ira santa. Porque Deus sente ira, né? E aí eu tô com raiva do meu marido, a minha ira é santa. E é porque você tá com raiva do seu marido? Porque ele é muito bagunceiro, então a minha ira é santa. Será? Será que Deus está irado com o seu marido porque ele é bagunceiro? Né? Então não é bem assim. E também, qual é a diferença? Como é que eu sei se a minha ira é uma ira santa ou não é? Primeiro, se eu estou irada por coisas que Deus se ira. Primeira coisa. E a segunda coisa é o que eu faço a partir da minha ira? Eu estou irada com meu marido, então eu viro a cara para ele e não falo com ele. E hoje eu também não vou fazer o jantar porque ele bagunçou tudo e agora é ele que faz o jantar dele. A minha ira, se ela começou santa, ela já não é mais santa. Agora ela já virou uma ira pecaminosa. Então, acontece, as pessoas justificarem. As nossas emoções, elas têm o poder de nos enganar. Sendo eu uma mulher cristã, que conheço a palavra, as minhas emoções, elas têm o poder de me enganar a tal ponto de me trazer uma cegueira espiritual? Eu, florzinha de Jesus, santa, né? Que cumpro todos os mandamentos das Escrituras. Sim, eu posso ser enganada pelas minhas emoções. E aí eu vou te dar um exemplo, não de uma mulher, mas foi o exemplo que me veio à cabeça, que é muito gritante dessa situação. O rei Davi. O rei que escreveu grande parte dos Salmos, o rei que foi escolhido segundo o coração de Deus, né? O rei que Deus instituiu como rei. Ele estava tudo muito bem, tudo caminhando muito bem, vencendo as suas guerras, e aí um belo dia ele decide que ele não vai trabalhar, ou seja, ele não vai para a guerra, ele acorda de tarde, vai passear na sua varanda, e aí ele começa a perceber que tem uma bela moça tomando banho. E aí começa o emovere dentro dele, né? Aquela sensação de uau, que mulherão, né? Sei lá, a gente sabe o que foi que aconteceu exatamente, mas é algo desse tipo. E o grande rei Davi é enganado pelas suas emoções. Ele manda chamar aquela mulher, ele se relaciona com ela engravida, e aí a gente vê outras emoções enganando o rei. Porque aí ele vai ficar ele sabe da gravidez dela, então ele vai ficar com medo da consequência disso, aí ele vai tentar e vai conseguir, né, matar o marido dela. Então nós vemos que ele foi totalmente enganado pelo seu próprio coração, pelas suas emoções. E isso pode acontecer com a gente, sim. Que perigo que nós corremos, né? Que perigo, sim, que perigo. Sim. Como que nós podemos, Larissa, transformar as nossas emoções, não sei se dá para fazer isso, de destrutivas para emoções edificantes? Como que eu posso fazer isso? Primeiro passo para isso, eu preciso entender o que eu estou sentindo. E aí é literalmente me perguntar. E eu faço isso direto comigo e eu indico que vocês façam também. Às vezes a gente, não sei se vocês têm isso, mas devem ter também, vocês são seres humanos como eu. Você tá tudo bem no seu dia, tal, legal. Aí, de repente, você começa a se sentir triste. E você não consegue entender muito bem o que foi que aconteceu. Você estava fazendo suas coisas, tal, e aí você pegou ali seu celular, e aí você abriu lá no Instagram, e aí você começou a ver um monte de coisa, aí você começou a ver uma viagem de uma família, aí você viu aquela sua amiga que está com um corte de cabelo novo, e ela ficou mais bonita do que ela já é, e aí você começa a ver a outra ali que foi promovida, e aí você está ali com a pia de louça suja, você ainda está com a sua roupa rasgada, que você dormiu, e aí você começa a se entristecer, se incomodar, e você não sabe por que você está triste, o seu marido pergunta o que você tem, você fala nada, né? Mas nessa hora você tem que parar e se perguntar, o que é isso?
o que é que eu estou sentindo. Quando que isso começou? Isso começou quando eu me deparei com aquelas fotos daquelas minhas amigas felizes, bonitas, penteadas. E eu estou com 4 dedos de raiz branca. E eu não tenho tempo de ir no salão para resolver isso. Então, você começa a fazer uma avaliação do que você está sentindo e por que você está sentindo. Eu estou sentindo isso porque eu acredito em tal coisa, eu estou valorizando tal coisa, eu tenho pensado dessa forma. E aí, quando eu faço esse diagnóstico, eu vou para a palavra de Deus, né? Será que eu deveria estar sentindo dessa forma? Será que eu estou sentindo a inveja dessa amiga que está ali viajando e eu não estou viajando? Ou daqui cortou o cabelo dela está bonito, o meu não está, né? O que é isso? O que Deus fala sobre essa minha emoção? E às vezes eu vou precisar me colocar aos pés do Senhor e pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu estou invejando essa minha amiga, eu não quero, eu quero que ela seja feliz. Eu peço que o Senhor me perdoe, me dá um coração limpo, né? Limpa o meu coração, me ajuda. E às vezes eu tô assim porque eu me entristeci mesmo, aconteceu uma coisa ruim, difícil, perdi alguém, né? Ou fui demitida, e aí eu tô triste por causa disso. Eu vou para Cristo para receber consolo, para receber ali o Senhor me restaurar, me ajudar. Então, é identificar o primeiro passo e ir para o Senhor, direcionando de acordo com qual seja, de acordo com que emoção eu estiver sentindo, né? Lidar com ela de acordo com o que a palavra nos instrui. Sim, logo no início, mais ou menos aí da nossa live, a Carol, que está aqui nos comentários, a Carol colocou assim, ó, quanto mais de Cristo tenho, menos espaço eu tenho para outra coisa. E isso, para mim, serve para esse momento também, né? Quanto mais eu me abasteço de Cristo, menos eu tenho espaço para outras coisas, né? Para lidar com emoções tão destrutivas assim, né? Alimentar essas emoções. E aí, de novo, volto lá para Davi, né? Se Davi estivesse se abastecendo do que era para ele estar se abastecendo, ele não teria passeado ali no pátio e visto o que não era para ele ver, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está buscando também, né? E eu pensei agora em uma coisa que a gente pode aprender também com essa situação de Davi, é que quanto antes a gente intervir, melhor vai ser para lidar, né? Porque Davi, ele podia ter parado em vários momentos. Ele olhou. Uma vez eu estava ensinando numa EBD para uns jovens e eu aprendi com uns jovens, isso eu achei muito legal. Um dos jovens falou assim, isso, o problema não é a primeira olhada, o problema é a segunda. Porque a primeira é porque passa no seu campo de visão, você olha, né? Você olha uma mulher ali com decote, é ele falando, né? Passou no seu campo de visão, você olhou. Não olhe a segunda vez. Porque a segunda vez é porque o seu coração já está enredado. E é isso que a gente precisa aprender com a situação de Davi. Ele olhou, ele podia ter, nessa primeira olhada, opa, vou sair daqui, tem uma mulher tomando banho, deixa eu sair daqui. Não, ele olhou, aí ele deve ter se detido ali um tempo, né? Avaliou, é bonita, né? Aí ele foi querer saber quem ela era, aí ele foi chamar ela, né? Então, assim, a queda, ela é um processo. Quanto antes a gente conseguir interromper isso, melhor. Sim. As consequências são menores. E já caminhando aí quase para o finalzinho do nosso tempo, eu tenho mais 2 perguntas. Uma é, por que nós valorizamos tanto as nossas emoções? E a outra é, nós podemos ajustar as nossas emoções? Como? Eu entendo que a gente valoriza muito as emoções porque elas são importantes, né? As emoções não são uma coisa que elas não são uma coisa ruim, elas são boas, né? Voltando à história lá das luzinhas no painel, apesar da luzinha estar te incomodando, ela não é a perversa. O problema é o que está acontecendo no motor. Ela tem uma função. As emoções têm funções, elas podem ser nossas amigas. Então, é bom, elas são boas. Nós pensamos muito nelas, talvez porque a gente
não tenha compreendido muito bem, às vezes é por isso que a gente se detém tanto de pensar nelas, mas nós precisamos delas, então nós precisamos estar atentas a elas, para compreendê-las, para avaliarmos à luz da palavra de Deus, né? E como é que a gente muda? A gente muda o que precisa ser mudado de acordo com qual é a emoção, né? Por exemplo, eu falei aqui dessa situação de inveja. É uma emoção que muita gente não assume que tem, mas todos nós sentimos inveja. Isso é uma emoção comum a todos os homens. E aí essa inveja, ela vai nos entristecer muitas vezes. E aí, essa tristeza que veio da inveja, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus. Orar por aquela pessoa que eu estou invejando, orar pelo bem dela, buscar fazer o bem a ela, não prejudicá-la. Né? O medo. O medo, ele tem uma função de proteção. Só que se essa função estiver desregulada, eu tenho medo, eu estou aqui conversando com você, Kátia, fazendo essa live, essa aula, e eu estou com medo do telhado desabar na minha cabeça. Isso já não é um medo natural de proteção, porque eu estou na minha casa, não tem nada rachado, não tem porquê eu ficar com medo do telhado cair na minha cabeça. Eu vou para onde? Eu vou para a palavra de Deus. E eu vou aprender sobre o quê? Eu vou aprender sobre a soberania de Deus. Eu vou aprender sobre o fato de que os meus dias estão contados pelo Senhor. Eu não posso acrescentar ou diminuir um dia da minha vida. Não sou eu que vou... não preciso ficar lutando para não morrer, porque é uma batalha que, na verdade, ninguém vence. O Senhor é que determina o dia que isso vai acontecer. Então, depende da emoção, eu preciso me direcionar ao Senhor de uma forma. Estou triste porque alguém me maltratou. Tá, essa tristeza foi muito ruim o que aconteceu, mas às vezes o que essa pessoa falou, eu preciso pensar sobre isso. Às vezes é uma verdade. Isso é um outro ponto. E as pessoas sábias, elas têm essa capacidade de ouvir o que o inimigo fala, o inimigo, entre aspas, fala, para que elas possam aprender com aquilo ali. O meu inimigo, ele vai me dizer coisas, ele vai ter coragem de me dizer coisas que os meus amigos não vão ter coragem. Sim. Então, eu devo parar para, em certo ponto, ouvir o que ele está falando. E aí, refletir sobre isso. Isso aqui eu devo mudar. Não, esse outro aqui, não tenho que mudar. Isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor. E eu estou, nesse caso, sofrendo injustiça. E eu vou para onde? Eu vou para o Senhor, para ele me consolar. Né? Então, Ok. mais ou menos assim. Você que está aí assistindo a nossa live, coloca aí pra gente. A gente já está quase no finalzinho, mas coloca aí pra gente da onde você está assistindo. Vai ser muito legal saber da onde vocês estão. Enquanto isso, Larissa, tem uma pergunta aqui da Carol, e a Carol perguntou o seguinte, até que ponto procurar terapia é o correto? Não podemos correr o risco de procurar cura em outras fontes? E aí, Sim. Larissa? Vamos lá. Né? Sim, mas vamos desenvolver, porque eu acho que vocês esperam que eu desenvolva essa resposta. Imagina se você para no sim e eu desligo. Ixi, a Carolzinha vai ter um treco lá, Olha aí, né? A palavra de Deus, Deus tem nos dado tudo que nós precisamos na sua palavra para a vida e para a piedade. Pensa assim, né? Deus é o criador do ser humano. Foi Deus que planejou o ser humano, ele fez o ser humano, ele colocou o ser humano nesse mundo, com todas as suas funções, com a sua maneira de interagir, de viver. Tá? Deus colocou aqui. Primeira questão, será que Deus precisava que a humanidade avançasse, sei lá, cerca de 4.000, 5.000 anos, para que alguém desse uma resposta para os dilemas do ser humano? Será que Deus precisava disso? Que algum ser humano fantástico chegasse a conclusões sobre os comportamentos, os pensamentos, as emoções? Deus não precisa disso, absolutamente. Ele deixou na sua palavra o que nós precisamos. Quais são os riscos das teorias humanistas?
Quando a gente fala em teorias humanistas, o que são teorias humanistas? São teorias centradas no ser humano. Então, aqui a gente já começa a entender o primeiro risco. Teorias humanistas, elas têm o centro no homem. Qual é o centro de tudo? Cristo. Ah, isso é para os cristãos. Não, o centro de tudo é Cristo. Quer os homens reconheçam ou não, o centro é Cristo. Essa é a verdade. Cristo é o centro. Toda, 100% das teorias humanistas, elas procuram responder a 3 perguntas. Quem é o homem? Qual é o problema do homem? E qual é a solução para o homem? Todas elas procuram responder essa pergunta. Nenhuma delas tem o homem como imagem e semelhança de Deus. Nenhuma delas. Nenhuma delas reconhece que o maior problema do ser humano é o pecado. E nenhuma delas reconhece que a maior necessidade do ser humano é ser salvo por Cristo e ter a sua relação com Deus refeita. Nenhuma delas faz isso. Então, se você buscar uma terapia que é centrada nas teorias humanistas, você não vai para o lado certo. Você vai estar ouvindo coisas que giram em torno do ser humano como centro. Ah, mas e se eu for uma terapia evangélica? Isso não existe. Ou você vai para um aconselhamento bíblico, que é o conselho vindo da palavra de Deus, ou você vai para qualquer outra terapia que é centrada nas teorias humanistas. Né? E aí todas elas vão ser isso que eu acabei de falar para vocês. Carol, respondida a sua pergunta, diz aí para gente. Olha só, a gente tem a Cristina Morim de Caldas Novas, a Camila, a Isabel Cristina está lá em Itajubá, sul de Minas, olha que legal. A Marilza está lá de Piracicaba, a Patrícia lá da Colômbia, olha que legal, gente. A Renata legal, lá em Boca Raton. Tem a Bernadette, que está lá no sul de Minas, Marmelópolis. Tem gente aqui de Macaé. Uma delícia estar com vocês. Uma delícia esse tempo aqui. E, na verdade, eu espero que esse tempo nosso tenha sido muito bom. Ó, a Camila está lá em São Roque, São Paulo. Eu espero que esse tempo aqui com a Larissa Ferraro tenha dado um pouquinho, um gostinho, né? Porque é um tempo muito curto. Eu falei para a Larissa, se deixar, a gente vai ficar batendo papo até raiar do dia, né, Larissa? Com certeza. É melhor alguém cortar a gente, porque senão a gente fica aqui, ó. É isso mesmo. Mas foi muito bom, Larissa, estar com você. Muito bom ter, assim, um pouco do gostinho do que é lidar com as nossas emoções à luz das Escrituras, da importância que é conhecermos a Bíblia para estarmos preparados para lidar com essas artimanhas, com esse enredo que Satanás tem ao nosso redor para tentar destruir as nossas emoções, né? Então, muito gostoso. Muito Larissa, considerações finais aí. Quais os conselhos práticos? Você deu um monte, mas um conselho prático para quem está lutando nesse momento com as emoções no que diz respeito à falta de perdão? Eu falo bastante sobre isso. Eu tenho até uns vídeos gravados aqui no YouTube sobre perdão. Tem 11 vídeos que eu gravei falando sobre perdão. E nós precisamos entender que o perdão, ele é o fundamento do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova de que Deus perdoa pecadores arrependidos. Então, nós fomos salvos pelo perdão de Deus, que Ele nos dá a partir de Cristo. Então, nós precisamos entender o que aconteceu com a gente. Quando nós entendemos verdadeiramente o que acontece com a gente, esse perdão que nós temos, é irresistível
perdoar os outros. Você perdoa porque você entende quem você é, quem Deus é e quem o outro é. Por pior que o outro seja, ele é tão miserável quanto você, pecador, né? Quando você tem essa visão, você consegue perdoar. Só aquele que recebeu o verdadeiro perdão consegue perdoar, né, Larissa? Essa é a realidade. Sim. Meninas, Deus abençoe. Larissa Ferraro, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigado por nos abençoar aqui, até aqui. E se você quer ouvir mais, ouvir essa aula de novo, o Seminário Foco tem um curso especial para você, que é o curso de Teologia Prática para Mulheres. E lá a gente tem Naná Castilho, Renata Gandolfo, a Andressa Gomes, eu estou lá falando sobre ambiente, Larissa Ferraro. Então, o Seminário Foco quer preparar você com mais de 120 horas de aula e conteúdos muito bons para que você consiga lidar com o seu dia a dia, com todos os desafios que você tem aí, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. Larissa, Deus abençoe você, seu ministério, que ele continue te usando poderosamente como ele tem feito até aqui. Muito obrigada, minha linda. Um beijo para todas vocês. Beijo, Deus abençoe vocês também. Tchauzinho, gente.